Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje é mais um momento especial, é mais um momento de partilha, é mais um momento de aprendizado. E para mim é sempre um prazer poder estar aqui e partilhar aquilo que é o meu conhecimento. Você já sabe, a contribuição é sempre para melhorar aquilo que é o teu posicionamento enquanto homem, enquanto mulher, é aquilo que é a leveza da vida. Hoje o nosso tema é: as palavras têm o poder para ferir ou para curar. Então, durante esses momentos que nós vamos estar aqui, eu peço que você vá interagindo no chat. Quando você ouve sobre as palavras e o poder que elas têm, como é que de fato você consegue se posicionar? Como é que você tem estado a usar as palavras? Tens usado para curar ou para ferir? As tuas palavras têm sido para entregar amor ou para entregar ódio? O que é que você tem estado a receber de retorno cada vez que você se predispõe a usar as palavras? Hoje eu quero poder compartilhar contigo aquilo que é a minha visão em relação às palavras. Quando você magoa o teu cônjuge, a forma como falas pode determinar se a ferida vai cicatrizar ou aprofundar-se. Eu ainda quero acrescentar mais. A forma como falas e também a forma como você se dispõe ou se predispõe a falar. Isso quer dizer o quê? Você até pode falar, mas como é que falas? Você pode entregar a mensagem, mas como é que esta mensagem é entregue? Porque eu lembro-me que durante muito tempo eu dizia desculpa, mas aquilo era algo que era forçado, não era de fato sentido. Eu precisava corrigir a situação e a melhor forma que eu encontrava era apenas dizer desculpa. E não ia muito mais além. Eu quero também trazer aqui uma mensagem que é importante. Para algumas pessoas é muito mais desafiadora o conseguir pedir desculpas. Muitas porque não aprenderam, outras porque não têm mesmo o costume de o fazer. Elas fazem tudo certo para que não tenham de pedir desculpas. Agora, a minha pergunta é: onde é que você se encaixa? Será que você está no modelo das pessoas que conseguem pedir desculpas ou no modelo das pessoas que não conseguem pedir desculpas e ainda no modelo das pessoas que fazem tudo certo para nunca ter de pedir desculpas? E tenho uma notícia triste também para dar. Existem pessoas que, por se posicionarem de uma forma que não pedem desculpas, a não pedir desculpas, fazem tudo certo para não pedir desculpas. Quando alguma situação não corre bem, ela prefere fugir daquele momento, daquela situação. Às vezes até relações que terminam porque essa pessoa não quer pedir desculpas. Não é um exercício fácil, mas de fato é um exercício que precisa ser treinado para que exista essa capacidade de se posicionar de forma assertiva e pedir desculpas quando existe um erro da nossa parte. Mais uma vez, se queremos ter bons resultados, viver uma vida mais leve, um relacionamento mais saudável, desculpas faz parte da nossa vida. Desculpas é algo que todo ser humano humilde precisa estar no lugar de reconhecer quando falha, os motivos que o faz ou que o fazem falhar e ter a capacidade de pedir desculpas. Então vamos lá. Como é que você vai conseguir reconhecer o erro sem justificar? Primeiro ponto é: eu errei. hum? E não, mas tu também. Quantas vezes você já ouviu pessoas que dizem assim: ah, de fato eu errei, peço desculpas, mas tu também fizeste. Não, nós aqui estamos a trabalhar para olhar apenas para o teu posicionamento. Porque é importante ter essa clareza. Por mais que o outro lado tenha falhado,
nós vamos focar naquilo que é o nosso posicionamento. Eu estou a falar do meu posicionamento, Maria, do teu posicionamento, Joana, Adão. Você que está aí e está a ouvir essa mensagem, já sabemos que se você está a assistir esse vídeo não é por acaso. Não é por acaso. É o teu posicionamento. No teu posicionamento, você vai olhar para. Eu reconheço que falhei e por esse motivo eu peço as minhas sinceras desculpas. Para quem não está acostumado, é desafiador, mas eu posso também te dizer algo que é importante. Assim como hoje, para mim é leve reconhecer a falha e pedir desculpas, quanto mais praticares, não estou a dizer para falhar de propósito e errar de propósito, mas quanto mais tu reconheces a falha, o erro, mais facilidade ou com mais facilidade você vai conseguir se colocar no lugar de pessoa humilde e pedir desculpas. Então, como é que você vai fazer? Você pode dizer: Eu percebo que eu te magoei e reconheço o meu erro, por esse motivo, eu quero pedir desculpas, porque você é de fato uma pessoa importante para mim. Vamos lá? Essa é a primeira parte, é reconhecer o erro sem justificar. Não precisa trazer mais si ou tu também. Não. Reconheça apenas o teu erro. Segundo, usa o tom certo. Nada de arrogância, nada de orgulho, nada de prepotência, nada de frieza. Lembra que, independente, por isso é que aqui é. Quem está a viver um relacionamento, claro que essa mensagem tem a ver com todos, mas vamos olhar para você que está a viver um relacionamento. Você que está a viver esse relacionamento, quando você tiver alguma situação mais complexa, que de fato não, as coisas não correram bem, as palavras que você vai usar, é preciso trazer também a clareza do seguinte: vocês tiveram uma situação que não correu bem. Não quer dizer que o vosso relacionamento vai terminar por conta disso. Mas também é importante parar e refletir que não pode existir uma ferida causada por conta daquilo que é a falta de empatia entre vocês. Por mais que o outro lado vá, está errado. Quando nós estivermos a conversar e a falar, precisamos lembrar sempre que é nós nos amamos. Nós só estamos a viver nesse momento uma fase mais desafiadora, um conflito existente entre nós. Não rompemos o nosso relacionamento. Estamos chateados e tristes um com o outro, mas nós vamos fazer o exercício de sentar, conversar para resolver essa questão. Estão comigo? Tá a fazer sentido para vocês? Deixa o vosso comentário se dá para colocar em prática esse exercício. Lembrei-me agora que daqui sobre algo que é importante. Não sei se já subscreveu o canal, mas o convite é esse: subscreva o canal, partilha com mais pessoas e deixa o teu like. Deixa o teu like. Essa é uma forma de fazermos com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possamos ajudar mais pessoas. Possamos ajudar casais, possamos ajudar famílias, possamos ajudar também aquelas pessoas que estão a entrar agora para um relacionamento, para que elas de fato consigam se posicionar de forma assertiva. Eu conto com a tua contribuição. É preciso entender que a outra pessoa tem sentimentos e nós temos que levar sempre isso em consideração. É preciso reparar os danos com palavras. E mais uma vez vou repetir. É preciso reparar os danos com palavras. O que é que eu quero dizer com isso? Não dá para corrigir erros sem que exista fala, sem que exista um arrependimento, sem que exista o se colocar no lugar correto, reconhecendo a falha. Vamos lá. Durante muito tempo, um pouco sobre mim, eu fazia um exercício que era assim um tanto quanto. Hoje, quando falo, é triste, de fato. Sempre que eu tivesse um conflito, um desafio com o meu esposo, eu nunca abria a minha boca para pedir desculpas. Não sei se alguém está a se identificar. Eu nunca pedia desculpas. Eu me vitimizava, eu criava situações,
eu depois fazia uma carinha triste, quando chegava o momento que já tinha passado muitos dias, eu ia lá e: "Ai amor, tá tudo bem, precisas de alguma coisa?". Então eu nunca pedia desculpas. E de fato foi preciso um exercício de conhecimento. Lembram que isso é importante? Conhecimento, ter acompanhamento, fazer terapia, para depois conseguir chegar no lugar de reconhecer todas as minhas falhas. Eu digo até hoje ao meu marido, eu estou casada há 23 anos, e uma das coisas que eu lhe digo é: amor, eu tenho que te pedir desculpas e me perdoa por tudo aquilo que eu fiz anteriormente. Mas a verdade é, e trazer aqui essa mensagem, lembrem sempre daquilo que é o compromisso que vocês assumiram. Para você que está a namorar, para você que já casou, para você que não casou, mas está dentro de um relacionamento conjugal, lembra do pacto que você firmou com o teu cônjuge. Lembra do pacto que você firmou com essa pessoa que você olhou e você disse: eu gosto dela. Lembra do pacto com essa pessoa que você firmou e você diz: eu aceito-te como meu companheiro, como minha companheira. Situações desafiadoras acontecem, mas a forma como nós usamos as nossas palavras, elas precisam de fato de ser palavras para abençoar, palavras para fortalecer e não para magoar. Em Provérbios 15:1 diz o seguinte: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E isso é uma mensagem, essa é uma mensagem da palavra de Deus que nos mostra que nós precisamos ser assertivos em relação àquilo que nós decidimos usar em termos de fala. Eu vejo muitas pessoas a falarem, não é? Que não se apercebem que de fato estão a criar ira, tristeza do outro lado, mas também reconhecem que de fato falharam. Presta atenção a essa mensagem. Elas reconhecem que falharam, mas elas não conseguem depois ir ter com a pessoa e pedir desculpas pela situação. Elas reconhecem que falharam, mas não conseguem pedir desculpas. E nós queremos trabalhar em quê? Na tua capacidade de pessoa humilde. E às vezes a pessoa diz assim: ai, mas eu sou humilde. Se você de fato é humilde, você vai conseguir pedir desculpas. Se você não consegue pedir desculpas, lembra o quanto o orgulho hoje te controla. Tudo que te controla hoje te domina. Tudo que te irrita hoje te domina. Então a pergunta é: o que é que hoje pode ser alguma coisa que te esteja a controlar, que te irrita e te domina, que não consegues parar, avaliar e fazer diferente? Então, eu preciso que depois tu lembra sempre de utilizar essas palavras construtivas. Tu és importante para mim, independentemente da situação que aconteceu, és uma pessoa importante para mim. Eu quero aprender a falar contigo de forma que te sintas respeitado ou respeitada. A nossa relação, ela é valiosa e eu quero cuidar dela. A nossa relação, ela é valiosa e eu quero cuidar dela. São palavras que de fato fortalecem a relação, fortalecem o compromisso. E são palavras que eu te convido a utilizar para que você lembre sempre que a união que vocês firmaram, ela não pode ser dissolvida pelo orgulho. Ela não pode ser dissolvida e influenciada porque você ouviu mensagens de terceiras pessoas. E muitas vezes você vai ouvir pessoas a dizer assim: ah, eu comigo já aconteceu. Comigo já aconteceu. E eu nem sequer ligo. Ah, eu faço as coisas e nem sequer ligo. Olha bem como é que essa pessoa está a viver. E faz as escolhas que você considera serem as mais assertivas para que você tenha uma vida muito mais leve. Deixa aqui nos comentários o quanto essa aula de hoje acabou por trazer clareza, o quanto é que edificou. Segue o canal, partilha e deixa aqui o teu like. Para finalizar, não se trata de ter sempre razão. E às vezes é isso que acontece, queremos ter sempre razão, mas de ter a maturidade emocional para restaurar
o orgulho, o que o orgulho poderia destruir. Então, lembra sempre dessa mensagem. O orgulho antecede a queda. E antes de você terminar o relacionamento por coisas pequeninas, lembra que pode ser o orgulho que está a tomar conta de ti. Pode ser esse sentimento que está a fazer com que você não consiga dar um passo diferente, se colocar no lugar de humilde e reconhecer o quanto você falhou e com sinceridade de que você ama essa pessoa e que quer viver com ela algo diferente. O meu nome é Maria Sebastião. Eu espero que esse vídeo faça toda a diferença na tua vida. Nos vemos no próximo vídeo.